O Internacional fechou a sua preparação para enfrentar o Atlético Paranaense nesta quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro, mas a escalação ainda é um mistério por parte do técnico Mano Menezes, que pode preservar alguns jogadores em função da sequência desgastante de jogos que o Internacional vem apresentando. Charles Arangues tem sido uma novidade no dia a dia do CT Parque Gigante e nesta tarde trabalhou com bola, dando uma expectativa maior a respeito da sua recuperação. Recuperação que também tem o avanço de Gabriel. No Catar, em um hospital ponta de linha, ele vem avançando em atividades e dando um prognóstico positivo a respeito do seu retorno o mais rápido possível. A terça-feira foi de notícias boas envolvendo Ener Valencia. O centroavante equatoriano, que está no Fenerbahçe, já é dado como certo no Internacional, também na imprensa turca, o que pode acelerar alguns processos. E foi divulgada a nova camiseta reserva do Internacional, com um design um pouco diferente do que vinha sendo apresentado nos últimos anos. Esse é o Diário do Inter KTO desta terça-feira, 9 de maio de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo desta terça-feira. E eu começo falando sobre o treinamento pela tarde com os portões fechados no CT Parque Gigante. Um treinamento que não nos deu pistas a respeito do time titular que o Internacional vai enfrentar. Até porque esse time poderá ter muitas preservações. E o Mano Menezes faz muito mistério em relação à equipe que vai enfrentar o Atlético Paranaense. Preservações irão acontecer. A questão é quantas, aonde, em quais lugares. Uma grande chance da maioria desse time, inclusive, ser reserva. A gente falou sobre isso no Diário do Inter KTO da segunda-feira, por alguns indicativos dados pelo técnico Mano Menezes na atividade. A lista de relacionados sequer foi divulgada, e isso vai acontecer na tarde do dia do jogo. Uma mudança no protocolo feita pelo Internacional ao longo dos últimos jogos. Então a gente sequer sabe quem está relacionado de fato, e o Inter deve amanhã divulgar essa lista, na quarta-feira divulgar essa lista, e aí a gente pode ter um pouco mais de precisão sobre o time. Acho que joga John, acho que joga Bustos. Aposto em uma zaga reserva de Moledo, Nico Hernandes e uma defesa com Tauelara também como reserva. Aí do meio campo para frente, Matheus Dias, Baralhas, Maurício vai jogar, Depena acho que joga, Pedro Henrique joga. E Luca talvez na frente, já que o Luiz Adriano é o titular, também está desgastado. Esse é um provável time que eu estou apostando aqui, sem grandes possibilidades de acertar ou sem grandes pretensões de acertar, mas é o time que eu estou apostando aqui pela leitura do que eu vejo no ambiente do Inter, tá? A novidade nessa terça-feira também no treinamento, com os portões fechados, mas que a gente teve acesso, foi a presença de Charles Arangues treinando com bola. E ele está avançando no seu processo de recuperação da lesão na panturrilha que ele teve e que acabou afastando dos gramados. Desde outubro do ano passado ele não jogava pelo Bayer Leverkusen. O Inter está trabalhando para que o Arangues tenha a sua recuperação completa dentro de 15 dias, o que pegaria, por exemplo, algo próximo ao Clássico Grenal. Se trabalha para que o Arangues jogue nessa situação, no Clássico Grenal. E obviamente que isso tudo depende da recuperação dele e da evolução dele. Mas ele estar treinando com bola já no CT Parque Gigante é um passo importante. Depois ele passa a treinar com elenco. 20% da atividade, 50% da atividade, 70% da atividade, a atividade inteira, e aí aos poucos vai retornando para poder voltar a jogar. A expectativa grande pela estreia de Charles Arangues com a camisa do Internacional. Na tarde desta terça-feira, eu gravei um vídeo com as últimas novidades a respeito de Ener Valencia. E são novidades muito importantes que vêm da Turquia. A imprensa turca, enfim, descobriu aquilo que a gente vem noticiando aqui no Brasil já desde fevereiro, que Ener Valencia será jogador do Internacional na metade do ano. Era um pedido do Ener Valencia que o Inter não anunciasse esse pré-contrato que foi assinado em função do ambiente lá na Turquia, pelo Fenerbahçe. O Fenerbahçe está brigando pelo título turco, brigando também pelo título da Copa da Turquia. Mas os principais portais turcos já noticiaram ao longo dos últimos dias a contratação, o acerto do Ener Valencia para a próxima temporada com o Internacional. E isso pode acelerar um pouco o processo de anúncio deste jogador. Eu dou detalhes sobre isso aqui, é só clicar para assistir e ter um pouco mais de informações sobre como o Inter deve tratar a partir de agora a situação do Ener Valencia,
quando ele pode estrear e o que se pensa na Turquia a respeito da ida do jogador para o Internacional. Nessa terça-feira também, o Internacional divulgou informações, atualizações sobre Gabriel, que viajou nesta semana para o Catar, onde está participando e realizando um processo de treinamento, a reta final do seu tratamento pela lesão grave que ele teve no joelho ainda no ano passado. O Aspetar é um hospital do Catar que o Inter firmou uma parceria e que aponta no sentido de medicina esportiva e até em tecnologias de medicina esportiva. Os grandes jogadores do mundo tratam lá. E aí o que o Inter informou sobre o Gabriel é que ele tem tido exames muito otimistas, recuperação muito otimistas, e está fazendo já trabalhos e atividades no hospital no Catar bastante otimistas, tá? E a ideia lá é o seguinte, é ter muita segurança para o retorno do Gabriel. É ele voltar já sabendo quanto que ele pode voltar a jogar e com uma segurança maior de que ele não vai voltar a ter nenhum tipo de lesão, tá? Esse retorno está sendo programado para junho, tá? Início de junho, o Gabriel deve voltar de fato a jogar com a camisa do Internacional e já vai voltar do hospital no Catar em uma condição bem boa dentro do que está sendo trabalhado lá, pelo que divulgou o Internacional nesta terça-feira. Por último, o Inter divulgou a nova camiseta de número 2. Essa que está aí na tela, eu particularmente achei uma camiseta bem bonita. Ela tem como diferença dos últimos anos essa listra vermelha na diagonal, que eu achei legal, achei interessante. É a nova linha da camiseta branca do Internacional, que já tinha o calção vermelho, a meia vermelha, e agora tem a camiseta branca. O preço é que tá caro, né? Mais de R$300 para o torcedor colorado poder comprar a camisa de número 2, a camisa branca, que agora está à venda para todo mundo e foi divulgada de maneira oficial. A estreia dessa camiseta contra o Atlético Paranaense não vai ser, porque o Atlético Paranaense vai jogar de branco pelo uniforme titular, ele ser vermelho. Depois o Inter encara contra o Atlético Mineiro, não deve ser, contra o América Mineiro não deve ser, no Grenal não deve ser, e vai ficar lá para junho essa estreia do uniforme número 2 do Internacional, a camiseta branca agora divulgada. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vou passar algumas odds relacionadas a essa quarta-feira. Por exemplo, tem Champions League, Clássico de Milão. Odd do Milan, 3.14. Empate, 3.14. E odd da Inter de Milão, 2.45. Já no Inter e Atlético Paranaense, odd do Inter 1.93, empate 3.4 e o Atlético Paranaense 4.2. O Inter é bem favorito, acho que essa odd está bem desbalanceada. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom A Dupla que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal, beleza? Beijo!